Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje vamos começar uma nova série. Nós concluímos a série sobre a vida do apóstolo Paulo e hoje nós vamos dar início à série tratando da vida de Jesus. Estas aulas serão muito importantes para você que está começando agora a estudar as Escrituras, que quer ter uma visão panorâmica dos Evangelhos, onde nós vamos aprender tudo o que Jesus realizou durante os 33 anos do seu ministério. Vale a pena acompanhar esta série. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você será avisado. E faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. O nome da nova série, como eu disse, A Vida de Jesus. Mas antes de nós entrarmos na vida de Jesus propriamente dita, nós precisamos conhecer o cenário da época. Nós precisamos entender um pouquinho sobre a geografia da região, a política, a cultura, a língua que eles falavam, sobre os escritos, que funciona como um pano de fundo para entendermos melhor o ministério de Jesus. Período interbíblico, 400 anos. Sobre o período interbíblico, com bastante detalhes, eu vou deixar o link para você aí na descrição. Se você ainda não assistiu o vídeo, vale a pena conferir. E por que este período é importante? Porque quando nós saímos do Antigo Testamento, do último livro, o livro do profeta Malaquias, e vamos para o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos uma distância de aproximadamente 400 anos. Na verdade, esta quantidade de anos ela é um pouquinho maior, mas para facilitar o aprendizado, nós sempre trabalhamos com números redondos. É importante que você guarde esta primeira informação da aula de hoje. Do livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, 400 anos de distância. Logo, um período de 400 anos, muitas coisas mudam. Olha, por exemplo, o nosso país. Nós estamos, da descoberta do Brasil até agora, com 521 anos. Olha como mudou o nosso país em todos os aspectos. Não é diferente no cenário bíblico. Do último livro, o livro do profeta Malaquias, o ambiente era um. Quando nós entramos no Novo Testamento, o ambiente é totalmente diferente. Eu preparei um slide, um único slide sobre este período. Eu vou mostrar para você para facilitar o nosso aprendizado. Eu vou expandir na tela, assim fica mais fácil para a visualização. Período interbíblico, mais ou menos 400 anos. O número é redondo para facilitar o aprendizado. O Império Persa, na verdade, ele teve 200 anos mais ou menos de duração. Só que os primeiros 100 anos do Império Persa nós encontramos no Antigo Testamento e os outros 100 anos não, certo? 100 anos do período persa, mais ou menos 160 anos do período grego. Aqui eu estou contando inclusive o período que o Império Grego foi dividido em 4 partes após a morte de Alexandre. Daí 160 anos, mais ou menos. 100 anos domínio Macabeus, mais ou menos. E
até Jesus, mais ou menos 60 anos do Império Romano. Então, Jesus nasce aproximadamente 60 anos após o domínio do Império Romano. Se você fizer essa soma, você vai chegar em 420, mas como eu disse, sempre vamos trabalhar com números redondos. Vamos voltar. Como eu digo em todas as aulas, esses slides eles estarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los para fins didáticos, de repente você seleciona na sua comunidade, quiser usar esse material, fique à vontade. Bem, quais foram as mudanças que surgiram neste período? Vamos ver mais um slide? Mudanças na política, na cultura, na geografia, na religião, no idioma e nos escritos. Olha que interessante. Por que mudanças na política? Ora, o governo estava na mão dos persas. Na verdade, medo-persas, a união de Dario com Ciro. Tudo isso eu ensino no playlist que eu vou deixar aí para você na descrição. E agora nós vamos para o Império Romano, passando pelo período grego e pelo período dos Macabeus. Logo, a mudança é total. O sistema de governar, o sistema político romano é totalmente diferente. Aí nós vamos entender por que Herodes está governando no período romano, porque Pilatos aparece também neste período, quem era o imperador romano quando Jesus nasceu, quem era o imperador romano quando Jesus foi crucificado. Tudo isso nós vamos aprender na mudança política. Mudança na cultura. A cultura do Antigo Testamento, do Império Persa ou Medo-Persa é totalmente diferente da cultura da época de Jesus. Todo o povo estava envolvido com a cultura grega, o helenismo. É uma mudança total. E esta cultura grega, ela foi levada para todas as regiões. É muito importante entender essa questão para entender sobre a vida de Jesus. Mudança geográfica. Houve uma mudança também territorial. A Judéia, a Galiléia, Samaria. Tudo isso nós vamos aprender como o governo romano dividiu aquela região, aquele território. Mudança na religião. Nós vamos encontrar em destaque neste período dois grupos, os fariseus e os saduceus. E os dois conversaram com Jesus, debateram com Jesus, os dois grupos. Então, nós vamos entender a diferença destes dois grupos religiosos principais. A mudança de idioma. Na época, eles estavam falando o aramaico e o grego, e também os escritos. O Antigo Testamento foi escrito quase 100% na língua hebraica, mas o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E se a língua era grega, como eles faziam para ler o Antigo Testamento? Aí nós vamos aprender em que língua eles estavam lendo o Antigo Testamento na época de Jesus. Tudo isso nós vamos aprender nesta série sobre Jesus. Como eu disse, precisamos entender todas estas mudanças para entender melhor os ensinamentos de Jesus, a época de Jesus, a vida de Jesus. Nós aprendemos que no ano 63, Roma passou a governar a região onde Jesus nasceu. O povo judeu teve o seu próprio governo durante aqueles 100 anos, mais ou menos, do período Macabeus. Mas uma disputa entre a família para ver quem ficaria governando, eles apelaram para Roma ajudá-los nessa disputa. E nós sabemos que um reino dividido não subsiste. Roma, vendo a fraqueza do povo judeu, enviou o general Pompeu, ele tomou o poder, isto no ano 63
antes de Jesus nascer, e colocou para governar aquela região, a Palestina, Antípater. Antípater não era judeu, ele era edumeu, da linhagem de Esaú. Portanto, era um povo inimigo do povo judeu. E ele governou até o ano 37 antes de Cristo. Quando ele morreu, o seu filho assumiu o governo. E quem era o filho de Antípater? Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Herodes era um político muito habilidoso. Ele realmente fez muitas melhorias na região. Inclusive, para agradar o povo judeu, ele reformou o templo, ampliou o templo e, de fato, ficou muito bonito. Mas ele fez isso, como eu disse, para agradar o povo judeu. Mas era um homem terrível, um homem mau. Ele mandou matar a sua própria esposa e 3 dos seus filhos. Olha que homem terrível. E como eu disse, esse é o Herodes que mandou matar as criancinhas da cidade de Belém. Então, esta foi a mudança política que aconteceu na região. O território passou a pertencer ao Império Romano e Roma colocou para governar a região Antípater, que era idumeu, portanto não era judeu, os idumeus eram descendentes de Esaú, e na morte de Antípater assume Herodes o Grande. Esse é o primeiro Herodes. Vamos agora para as mudanças geográficas. Deixa eu abrir na tela para você o mapa de como era a região na época de Jesus. Como você está vendo, ao norte ficava a Galileia, no centro Samaria, no sul a Judéia, do lado leste a Pérea e Decápolis. Decápolis significa 10 cidades que tinham uma certa autonomia, mas também pertencia ao governo romano. Toda a região está no controle de Roma. Deixa eu voltar. Deixa eu falar um pouquinho da Galileia, chamada Galileia dos Gentios. E por que esse nome? Como nós já aprendemos na matéria História dos Hebreus, tem também o playlist aí ensinando tudo sobre este assunto. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido. O reino do norte, com 10 tribos, conhecido como Reino de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, conhecido como Reino de Judá. Esta divisão aconteceu mais ou menos no ano 932 a.C. E no ano 722, a Síria invadiu o Reino do Norte e o Império Assírio tinha como política misturar os povos. Trouxeram pessoas de outras regiões para habitar ali na região da Galileia e levou pessoas da Galileia para outras regiões. Esta era a política da Síria. Com isso, ela enfraquecia a nacionalidade dos povos. Daí o nome Galileia dos Gentios, em função desta mistura. A mistura do Reino do Norte com os pagãos, com os gentios. Tranquilo? E Samaria, que era a capital política do Reino do Norte, ela foi destruída, os seus habitantes deportados e aquela mesma mistura. Daí o Reino do Sul, o Reino de Judá, não gostaram dos samaritanos, evitavam até passar por Samaria, em função desta mistura. Interessante que os samaritanos desenvolveram um culto onde eles aceitavam só o Pentateuco como palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E como eu disse, havia um conflito constante entre judeus e samaritanos. Já o território da Judéia continuava mais ou menos como na época da divisão, não houve alteração no território. Quando o reino
de Judá, Reino do Sul, foi invadido pela Babilônia, ela levou muitos judeus para o cativeiro, deixou só as pessoas mais pobres na região, mas eles retornaram do cativeiro. Isso nós podemos verificar nos livros de Esdras e Neemias. Praticamente não houve mudanças na geografia da região. A Pérea era uma região formada basicamente por judeus. Ficava do outro lado do Jordão, a região que João Batista batizava. Depois nós vamos ver as cidades por onde Jesus passou e em que região pertencia. Já Decápolis, que significa 10 cidades, estas cidades eram habitadas, na sua maioria, por gentios. Depois nós vamos aprender que Jesus também passou nesta região. E a mudança cultural? Alexandre o Grande tinha como política levar a língua e a cultura grega para todos os povos, que nós chamamos de helenismo. Quando você vê esse termo, você já sabe. Helenismo é a cultura e a língua grega. E com esta política, a língua grega passou a ser uma língua auxiliar, o que facilitava a comunicação de todas as pessoas dentro do império. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Interessante que parte da população judaica aceitou o helenismo e até mesmo alguns líderes, mas cidadãos mais comuns, parte da população, não aceitava em hipótese alguma o helenismo, consideravam como paganismo. E em função desta divisão dos que aceitavam o helenismo e quem não aceitava, surgem dois grupos religiosos principais. Olha que interessante. Mudanças na área religiosa. Nós encontramos dois grupos principais na área religiosa: o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. E quem eram os fariseus? Segundo alguns estudiosos, nós não podemos afirmar, mas estes pesquisadores dizem que a palavra fariseu significa separado. E realmente, eles procuravam viver separados do pecado. Essa é a ideia, embora não possa ser confirmada. Os fariseus surgem por volta do ano 140 a.C., período dos Macabeus. Há quem diz que surgiu até um pouco antes, mas vamos ficar com essa data aproximada, 140 antes do nascimento de Jesus. E eles vinham, os fariseus, do povo comum e tinham como objetivo ensinar a lei para o povo, defender a ortodoxia, ou seja, as doutrinas ensinadas por Moisés, pelos escritos, pelos profetas. Este era o objetivo dos fariseus. E eles eram legalistas e ritualistas. Olha que interessante. Aceitavam a lei, os escritos, o Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia. E também a tradição, que era a forma oral de transmitir os ensinamentos da Bíblia. Como eles vinham do povo comum, eles tinham o apoio da sociedade. Eram adversários dos saduceus, nós já vamos ver os saduceus, mas eram adversários, guarda esta informação. Eram conservadores da palavra, chegavam a ser fanáticos. E os fariseus sempre foram um grupo menor. E entre as doutrinas que os fariseus ensinavam, defendiam, tem duas que eu quero destacar: a imortalidade da alma e a crença na ressurreição. Isto é muito importante. Guardou? Imortalidade da alma e a crença na ressurreição. Eles eram defensores do direito do povo, então, num certo sentido, eles eram democráticos. E nós podemos afirmar que Nicodemos, José de Arimateia e Paulo
foram fariseus. Olha que importante. Os três tiveram um encontro com Cristo. Agora vamos para os saduceus. Eles já faziam parte da aristocracia, da classe sacerdotal, da classe nobre. Eles já aceitavam a cultura grega helenista, diferente dos fariseus. Também surgiram no período dos macabeus, como os fariseus. Interessante que, como eles não tinham o apoio do povo, eles procuravam, quando precisavam deste apoio, se unir aos fariseus, porque, como nós aprendemos, os fariseus já tinham o apoio da população, do povo em geral. Olha que interessante. Há um detalhe importante também, que os saduceus desapareceram no ano mais ou menos 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. E os ensinamentos dos saduceus? Diferente dos fariseus, eles negavam a tradição, ou seja, aquele ensinamento oral transmitido pelos fariseus. Só aceitavam o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Negavam a imortalidade da alma, negavam a ressurreição. E logo, já que negavam a imortalidade da alma e a ressurreição, eram materialistas. Bem, depois destes dois grupos principais, os saduceus e os fariseus, nós temos os herodianos. Quem eram os herodianos? Aqueles que apoiavam Herodes. Chegavam até a achar que o Messias viria da dinastia de Herodes. Olha que absurdo! Porque Herodes era idumeu. E na religião, os herodianos pendiam conforme os seus interesses, ora para o lado dos fariseus e ora para o lado dos saduceus, dependia do interesse no momento. E eles apoiavam o pagamento de tributo para Roma, mas embora eles apoiassem o pagamento de tributo para Roma, eles não queriam um governo direto de Roma, daí apoiarem Herodes. Herodes ficava tipo de um intermediário entre Roma e a Judéia. E, por último, os zelotes. Os zelotes já formavam um partido nacionalista que se opunha violentamente contra Roma. Eles eram mais políticos do que religiosos, os zelotes. Interessante que Jesus tinha um discípulo chamado Simão, que era zelote. Olha que interessante. Nós temos também na religião os escribas, que são os mestres da lei. Era uma classe especial porque copiavam documentos importantes. Na época era tudo manuscrito e nem todos sabiam escrever. Então o trabalho dos escribas ele era muito importante e especial. E na época do exílio babilônico, eles ensinavam para o povo a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Veja que Esdras era escriba. Só que tem um probleminha aí, os escribas, no zelo de proteger a lei, começaram a aumentar as exigências da lei. Pois nós vamos ver isso aí nos ensinos de Jesus. A que ponto os escribas chegaram, os ensinadores da lei chegaram. Temos também os sacerdotes, que deveriam ser descendentes de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. E nós temos os sacerdotes que viviam em Jerusalém. Estes trabalhavam de forma integral no templo, mas nós temos também os sacerdotes que viviam fora de Jerusalém. E estes participavam do rodízio dos sacerdotes, que foi criado na época de Davi. Os sacerdotes que viviam em Jerusalém, eles eram mais importantes do que aqueles que viviam fora de Jerusalém. Encontramos também neste período o sumo sacerdote, que deveria ser descendente direto de Arão, só que na época dos macabeus, o sumo sacerdote passou a exercer também o poder político, o que foi
terrível para a nação. Não funciona. Política e religião são coisas distintas. Isso é um exemplo muito importante para os dias atuais, porque o religioso cuida das coisas espirituais e o político cuida das coisas materiais. Esse casamento é prejudicial e foi o que aconteceu nesse período dos Macabeus. A união da política com a religião foi um desastre para a nação. E com o domínio de Roma, Roma passou a escolher o sumo sacerdote da mesma forma que escolhia os seus representantes políticos. Ocorre que o sumo sacerdote ficava exercendo o seu trabalho, a sua função até a morte. E isso nós vamos ver com clareza na época de Jesus. Temos também o Rabi, que significa meu mestre, meu senhor. João era chamado pelos seus discípulos de Rabi, Jesus era chamado pelos seus discípulos de Rabi, e os escribas também queriam este título de Rabi. Nós vamos entender isso aí nos ensinamentos de Jesus. Temos também, ainda na questão religiosa, o Sinédrio, que era formado por anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, os escribas. E o Sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote. O governo, embora dominado por Roma, grande parte do governo ficava nas mãos do Sinédrio. O Sinédrio também foi abolido após a queda de Jerusalém, no ano mais ou menos 70 depois de Cristo. Temos o templo. O templo foi construído por Salomão mais ou menos no ano 950, só que foi destruído pelo Império Babilônico por volta do ano 586 a.C. Mas com o retorno do cativeiro, com o retorno da Babilônia, na época do Império Medo-Persa, com Zorobabel e Esdra, foi reconstruído o templo. Só que a estrutura foi menor, foi inferior àquele templo construído por Salomão. Mas, quando Herodes assume o governo da região, ele manda ampliar o templo. E para ampliar o espaço, Herodes manda construir o muro para o aterro, que é o Muro das Lamentações. Existe até hoje. E como nós já aprendemos, Herodes fez isto para agradar o povo judeu. E realmente ficou magnífico o templo. Sinagogas. O que era a sinagoga? Na época do exílio babilônico, os judeus construíam esses espaços para estudar a lei, para estudar a palavra de Deus. E nós vamos encontrar estes templos, estas casas de estudo da palavra distribuídas em todo o Império Romano, o que facilitava muito o trabalho de Paulo. Veja que quando Paulo começou a pregar o Evangelho, primeiro ele ia na sinagoga. Os templos que nós usamos hoje têm origem na sinagoga. Portanto, o objetivo principal do templo é o ensino da palavra de Deus. Igreja que não ensina a palavra de Deus tem alguma coisa errada, porque ela vem de lá, da época das sinagogas. Olha que interessante, como é importante entender estas mudanças que aconteceram. Vamos agora partir para outra mudança, idiomas. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Mas, na época de Jesus, eles não estavam mais falando o hebraico, estavam falando o aramaico. E também usavam como língua auxiliar a língua grega. Era como o inglês hoje. Nós temos aqui no Brasil a nossa língua é a língua portuguesa, mas é muito importante conhecer a língua inglesa, porque ela é usada no mundo inteiro. O grego estava para aquela época como o inglês está para nós hoje. Olha que interessante. Então, com certeza, Jesus falava aramaico, hebraico, porque nós vemos ele lendo textos bíblicos,
E provavelmente Jesus também falava a língua grega. Não podemos afirmar, mas com certeza o aramaico e o hebraico Jesus falava. Daí a importância do papel do escriba, dos doutores da lei, para ler, porque nem todos liam mais o hebraico. Na sinagoga precisava de alguém que conhecesse o hebraico para ler e interpretar para o povo na língua aramaica, que era a língua que eles estavam falando na época. Veja que já o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o que facilitou. Bem, só falta agora os escritos. Nós temos o Antigo Testamento na língua hebraica, mas neste período nós também temos o Antigo Testamento na língua grega, que é a Septuaginta. A Septuaginta, conhecida como tradução dos 70. Septuaginta é 70 na língua grega. Você pode ver aí em literatura o L maiúsculo, o X e X, tudo maiúsculo. O L representando 50, X 10, duas vezes. Então L 50 mais 10 e mais 10, 70. Septuaginta. Ela foi traduzida do hebraico para o grego a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo, em Alexandria, por volta do ano 285 a.C. Então nós temos o Antigo Testamento na época de Jesus na língua hebraica, nós temos na língua grega. E o Novo Testamento foi escrito também na língua grega. Veja como facilitou o trabalho de evangelização. Bem, conhecendo estas 6 mudanças, nós já podemos entrar no dia a dia de Jesus. Vamos começar pelo seu nascimento. Se você quiser este material, é só acessar o nosso site. Estão todos lá disponíveis para você. O site é o www.icp.com.br. Para ficar bem didático, bem fácil de aprender, eu dividi em 8 períodos a vida de Jesus narrada nos evangelhos. Primeiro deles, nascimento e juventude, duração mais ou menos 30 anos. Ocorre na cidade de Belém, Egito e Nazaré. Segundo período, preparação para o ministério. Duração, nós não temos o tempo de duração. Local, Rio Jordão e deserto. Terceiro período, ministério inicial na Judéia. Duração, mais ou menos 8 meses. Ocorre na Judéia e Samaria. Quarto período, ministério na Galileia. Duração, mais ou menos 2 anos. Ocorre na Galileia. Quinto período, ministério posterior na Judéia. Duração, mais ou menos 1 mês. Pérea e Judéia. Sexto período, ministério na Pérea. Duração mais ou menos 4 meses, Pérea e Judéia. Última semana, que é a crucificação e a ressurreição de Jesus. Duração mais ou menos 7 dias e ocorre na Judéia e Jerusalém. E oitavo e último período, aparecimento após a ressurreição. Duração mais ou menos 40 dias, Jerusalém e Galileia. Notou como foi importante nós estudarmos o mapa, a geografia da região, de estudarmos um pouquinho a cronologia bíblica, de estudarmos o período interbíblico para nós entendermos as mudanças que ocorreram antes de nós entrarmos nos evangelhos? Se você encontrar alguma dificuldade para entender estes períodos, por favor, visite as aulas anteriores no playlist A Vida de Jesus. Nós vamos tentar, pelo menos, colocar em ordem cronológica tudo que está registrado nos evangelhos. Vamos para o primeiro texto bíblico da aula de hoje, que é a nossa fonte principal, a Palavra de Deus, a Bíblia.
Lucas, no primeiro capítulo, versículos 26 e 27, diz assim o texto sagrado: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Tá vendo aí em destaque Nazaré na cor amarela? Sempre eu vou destacar a cidade para nós verificarmos no mapa na sequência. Vamos para o mapinha. Eu vou expandir na tela para facilitar o aprendizado. Este é o mapa, nós vamos trabalhar com ele praticamente em todas as aulas. Vamos rapidamente dar uma passadinha neste mapa. Nós temos o mar Mediterrâneo, que é o Mar Grande, chamado na Bíblia de Mar Grande, Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, o Rio Jordão, ele desce e deságua no Mar Morto. E nós já aprendemos que o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então as águas vão evaporando porque não tem outra saída. Nós já aprendemos isso em geografia bíblica. Se você perdeu as aulas, elas também estão aí no playlist, onde eu ensino a desenhar este mapa. Bem, nós temos aqui a cidade de Nazaré, Samaria, Jerusalém e Belém. E aqui embaixo, bem embaixo, onde está a setinha, nós temos o Egito. Bem, como nós lemos no texto, José e Maria estavam habitando na cidade de Nazaré. Vamos para o próximo texto. Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 5. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Vamos ver o mapinha. Eles saíram de Nazaré e foram até Belém, passaram com certeza por Jerusalém e foram até a cidade de Belém. A distância é de aproximadamente 160 quilômetros, considerando mais ou menos de 25 a 30 quilômetros de viagem por dia. Eles levaram aí em torno de 6, 7 dias para chegarem na cidade de Belém. Vamos para outro texto. Mateus, capítulo 2, versículo 13. E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Vamos ver o mapa? Saíram de Belém e foram até o Egito. Mais ou menos 560 quilômetros de distância. A viagem é de mais ou menos 20 dias, mais ou menos. Sempre nós vamos trabalhar com mais ou menos. 20 dias viajando. Não foi fácil, não. Vamos em frente, vamos para o próximo texto. Mateus, capítulo 2, versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Olha aí Nazaré novamente. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos para o mapa de novo. Saíram do Egito e retornaram para Nazaré, na Galiléia. Mais ou menos 650 quilômetros de distância, aproximadamente 22, 23 dias viajando. Você notou que eu só li versículos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Sabe por quê? Eu vou mostrar para você uma tabelinha. Olha só. O
primeiro período ele está registrado no primeiro e no segundo capítulos de Mateus e no primeiro e no segundo capítulos de Lucas. Marcos não traz nenhuma informação do primeiro período. E João já narra no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 3, a divindade de Jesus. Significa, se você quiser ler sobre o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, onde ele viveu, você precisa ler o primeiro capítulo e o segundo de Mateus e o primeiro e segundo capítulo de Lucas. Um completa o outro. Você não vai encontrar nada deste primeiro período no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de João. O Evangelho de João vai tratar, no começo do primeiro capítulo, da divindade de Jesus. Viu como está ficando fácil de aprender? Agora eu vou dar um dever de casa para você. Esta série A Vida de Jesus, eu gravo uma aula por semana. Durante a semana você vai ler os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. E, se possível, você vai lá na internet, baixa a tabelinha e vai marcando os trechos que eu vou apresentar para você agora. Esta é a tabelinha. Anunciação de Zacarias, Lucas, primeiro capítulo, dos versículos de 5 a 25. Anunciação a Maria, o anjo anunciando, tanto para Zacarias como Maria. Lucas, primeiro capítulo, versículos dos 26 ao 38. Visita de Maria a Isabel, Lucas, primeiro capítulo, de 39 a 56. Maria volta a Nazaré, Lucas, primeiro capítulo, verso 56. A anunciação a José, o anjo anunciando a José, Mateus, no primeiro capítulo, de 18 a 24. Nascimento de João Batista, Lucas, no primeiro capítulo, versos de 57 a 80. Nascimento de Jesus. Aqui, olha, entra já o relato nos 2 evangelhos. Mateus, no primeiro capítulo, verso 25, e Lucas, no capítulo 2, versos de 1 ao 7. Anunciação aos pastores. Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20. Circuncisão de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 21. Apresentação de Jesus, Lucas capítulo 2, de 22 a 38. Fuga para o Egito, Mateus capítulo 2, de 13 a 15. Morte dos meninos de Belém, Mateus capítulo 2, de 16 a 18. Regresso a Nazaré, Mateus capítulo 2, versos de 19 a 23 e Lucas 2 e 39. Viu? Mastigadinho para você. Você com a tabelinha, você vai lendo, vai fazendo uma marquinha, vai ajudar muito no aprendizado. E nós faremos isto nos 8 períodos da vida de Jesus. Vai ser muito legal, você vai crescer muito no aprendizado da palavra de Deus. Vai por mim, faça este exercício, esse dever de casa, vale a pena. Faça com a família, todos juntos aprendendo, estudando a palavra de Deus. Na aula passada, nós estudamos o primeiro período da vida de Jesus, nascimento e juventude. E ficou faltando só falar da juventude de Jesus, o que nós vamos aprender agora. E também vamos estudar o segundo período, que é a preparação para o ministério. Nós não temos quanto tempo durou este período. Sabemos que ele ocorre ali na região da Galileia, depois no Jordão e no deserto, onde Jesus foi tentado. Deixa eu abrir na tela o mapinha. Olha, tá vendo? Região da Galileia, o Rio Jordão, Jerusalém, Belém, tudo isso nós aprendemos na aula anterior. Como eu disse, se você perdeu, por favor, consulte aí o playlist, as aulas estão todas aí.
Agora vamos verificar no nosso quadro os 4 evangelhos. Mateus não fala nada sobre a juventude de Jesus, Marcos não fala nada sobre a juventude de Jesus, João também não fala nada sobre a juventude de Jesus. O único que fala é o evangelista Lucas, e o registro está no capítulo 2, do versículo 39 ao 52. Vamos ler um texto? Lucas, capítulo 2, versículos do 40 ao 42. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Este é o único relato que nós temos. Fala de Jesus com 12 anos. E se você quiser saber o que aconteceu em Jerusalém quando Jesus foi com os seus pais com a idade de 12 anos, você precisa ler Lucas, capítulo 2, dos versículos 39 a 52. É rapidinho a leitura. Agora vamos para o segundo período, o início do ministério de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 23, só a parte A. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Essa informação é importante. 30 anos aproximadamente quando Jesus começa o seu ministério. Vamos para o nosso quadro. Neste quadro, nós encontramos todos os registros do início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 11. São 28 versículos. Marcos, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13, são 13 versículos. Lucas, no capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13, são 51 versículos. João, no capítulo 1, versículo 6 até o 34, são 29 versículos. Como eu disse, na verdade, em João nós encontramos o testemunho de João Batista, onde ele fala de Jesus. Você lendo todos estes textos, é rapidinha a leitura, você vai aprender tudo sobre o início do ministério de Jesus. Mas antes do início do ministério de Jesus, nós vamos encontrar nos evangelhos o ministério de João Batista. Vamos verificar na nossa tabelinha? Ministério público de João Batista. Mateus, no capítulo 3, do 1 até o versículo 12. Marcos, primeiro capítulo, do 1 até o versículo 8. Lucas, capítulo 3, do 1 até o versículo 18. E João, no capítulo 1, do versículo 15 até o 34. Na verdade, é o testemunho de João Batista, onde ele fala de Jesus. Agora, interessante, e nestes registros sobre o ministério público de João Batista, nós vamos encontrar o registro do batismo de Jesus e da tentação no deserto, exceto o Evangelho de João. O Evangelho de João não registra a tentação no deserto. E como eu disse, no Evangelho de João é o testemunho de João Batista, onde ele fala do batismo de Jesus. Mas, repito, não fala da tentação no deserto. E, por último, o fim do ministério público de João Batista e o início do ministério público de Jesus. Olha aí a tabelinha. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. Marcos, no primeiro capítulo, do versículo 9 até o versículo 13. Lucas, capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 13. E João, primeiro capítulo, do versículo 29 até o 34. Como eu disse, é o testemunho de João Batista, onde ele relata o batismo de Jesus. Olha aí na tela. No primeiro período, nós estudamos o nascimento e juventude, teve uma duração de mais ou menos 30 anos. Ele ocorreu em Belém, Egito e Nazaré. Segundo período,
preparação para o ministério. Duração, nós não sabemos o tempo de duração. Ele ocorreu no Rio Jordão e deserto. Tudo isso nós já estudamos. E hoje nós vamos estudar o terceiro período, ministério inicial na Judéia, duração mais ou menos 8 meses. Ele ocorreu na Judéia e Samaria. Eu vou começar expandindo o mapinha da região. É muito importante conhecer este mapa. Muitas Bíblias, nas últimas páginas, têm este mapa. De repente a tua Bíblia tem um mapinha aí, depois você dá uma conferida. E se você quiser estes slides, todo esse material que eu apresento durante a aula, você pode baixá-los acessando o nosso site www.icp.com.br. É sem custo. Pode ir lá acessar e utilizar o nosso material. Deixa eu expandir o mapa na tela para facilitar o nosso aprendizado. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, chamado na Bíblia de Mar Grande, Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, Rio Jordão e o Mar Morto. Tudo isso já foi ensinado, agora já é coisa nova. Aqui no norte nós temos Cafarnaum, Caná, Nazaré, tudo na região da Galileia. Depois nós temos Samaria, que é uma região, e também tem a cidade de Samaria. Poço de Jacó, coloquei um X aqui, mais ou menos nesse local, a Judéia, e na Judéia, Jerusalém e Belém. Só para ter uma ideia, eu vou passar uma distância aproximada de cada lugar, mais ou menos. De Nazaré até Caná, mais ou menos 14 quilômetros. De Nazaré até Samaria, mais ou menos 80 quilômetros. De Nazaré até Cafarnaum, 46 quilômetros. De Nazaré até Jerusalém, 134 quilômetros. De Samaria até Jerusalém, 54 quilômetros. E de Jerusalém até Belém, 8 quilômetros. São números aproximados. Deixa eu voltar. Nós aprendemos na aula passada que Jesus iniciou seu ministério com mais ou menos 30 anos. Isto está em Lucas, capítulo 3, versículo 23, só parte A. Diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Isto nós já aprendemos. E como eu faço em todas as aulas, nós estamos trabalhando com os 4 evangelhos, que são as 4 biografias. Bio quer dizer vida, grafia, grafar, anotar, registrar. Ou seja, os 4 registros da vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Para isso nós estamos usando, para ficar bem didático, este quadro. Veja que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não tem nenhuma citação. Isto porque esse ministério de Jesus na Judéia e Samaria, ele não é registrado por esses 3 evangelistas, somente por João. E nós vamos encontrar esse registro do capítulo 1, versículo 35, até o capítulo 4, versículo 42. Os primeiros discípulos de Jesus. Observe aí no quadro. Está registrado no Evangelho de João, primeiro capítulo, de 35 a 51. Alguns estudiosos dizem que Jesus, estando em uma das festividades em Jerusalém, conheceu ali esses discípulos, mas ainda eles não foram oficializados. Eles foram oficializados como apóstolos já na Galileia. Nós vamos aprender isso mais na frente. Não tem como provar o que eu estou falando. Alguns estudiosos dizem isso para harmonizar, porque o texto fala que Jesus encontrou esses discípulos na Judéia. Depois nós vamos ver outro relato dele encontrando estes mesmos discípulos na Galileia. Então, para harmonizar, esses estudiosos dizem que ali Jesus teve um primeiro contato, mas ainda não os oficializou como apóstolos. Eles foram oficializados como apóstolos na Galileia.
é uma tentativa de acertar a cronologia dos escritos. Já que não fere a palavra de Deus, podemos ou não concordar com esta opinião, mas você com certeza vai encontrar em obras literárias sobre o assunto. Agora nós temos o casamento que Jesus foi em Caná da Galileia. E ali tem o relato do primeiro milagre de Jesus, a água feita em vinho. Sobre a questão deste vinho, se ele era apenas suco de uva, nós não vamos entrar nessa questão, não vale a pena entrar nessa questão. Só o que diz o texto que o vinho era de qualidade, isso o texto nos diz. Este registro está em João no capítulo 2, do 1º ao 12º versículo. Vamos em frente. Jesus purifica o templo. João capítulo 2, de 13 a 25. Ocorre o seguinte, nós vamos encontrar estes relatos também nos outros evangelhos, mas bem no final do ministério de Jesus. Então, de novo, os estudiosos dizem que João fez esse registro, mas ele não está em ordem cronológica, sem problema algum. Caso contrário, teríamos de considerar pelo menos mais uma purificação. Logo, os eruditos, os especialistas no assunto, dizem que este relato está fora da ordem cronológica, que ele não aconteceu logo no início do ministério de Jesus, mas lá no final, como nós vamos ver depois no registro de outros evangelhos. Jesus instrui Nicodemos. Isto está no capítulo 3, do 1º versículo ao 21. Todos estes textos precisam ser lidos durante a semana, porque nesta série A Vida de Jesus nós temos uma aula por semana, então dá para ler tranquilo estes textos e você vai se familiarizando com as biografias, com os evangelhos da vida de Jesus. E a mulher samaritana, lembra do mapinha? Poço de Jacó não ficava na cidade. Nós vamos encontrar um registro da cidade mesmo de Samaria em Atos dos Apóstolos, mas no Evangelho, quando fala alguma coisa, está falando da região. É como São Paulo cidade, capital, e São Paulo estado. Seria mais ou menos essa ideia. Rio de Janeiro cidade e Rio de Janeiro estado. Vamos pensar desta forma. A mesma coisa, Samaria cidade e região, província de Samaria. Isso acontece na região. João capítulo 4, do versículo 4 ao 42. Pelo menos 3 relatos ocorreram, de fato, neste período de 8 meses, mais ou menos, na Judéia e Samaria. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, o encontro de Jesus com Nicodemos, aí já na Judéia, e o encontro de Jesus com a mulher samaritana, já na região de Samaria. Fácil, não é? Tranquilo este período? Na próxima aula, nós vamos entrar no 4º período, que daí já é um ministério na Galileia e tem a duração de mais ou menos 2 anos. Vamos tentar colocar na linha do tempo, na linha cronológica, os relatos das 4 biografias. É uma aproximação, porque não tem como saber com exatidão a sequência dos fatos registrados nos evangelhos. No primeiro período, nós aprendemos sobre o nascimento e juventude de Jesus. Duração, mais ou menos 30 anos. Ele ocorreu na cidade de Belém, no Egito, em Nazaré. No segundo período, que nós chamamos preparação para o ministério, que nós não sabemos exatamente o tempo de duração, ocorreu no Rio Jordão e deserto, onde Jesus foi tentado por Satanás. No terceiro período, nós aprendemos sobre o ministério inicial na Judéia, duração mais ou menos 8 meses, ocorreu na Judéia e Samaria. E hoje nós vamos estudar o
quarto período, ministério na Galileia. Duração, mais ou menos 2 anos. Local, Galileia. E nós temos mais 4 períodos para estudar. O ministério posterior na Judéia, o ministério na Pérea, última semana e aparecimento após a ressurreição. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapinha? Eu vou expandir na tela para ficar bem didático o nosso aprendizado. Temos o nosso mapinha, o Mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de Mar Grande, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Na Judéia nós temos Jerusalém e Belém. Samaria, nós temos a região de Samaria, aí nós temos a cidade de Samaria, o poço de Jacó e a Galileia, Nazaré, Caná e Cafarnaum. Estes 2 anos, Jesus trabalhou, desenvolveu seu ministério na região da Galileia. Deixa eu voltar. Como nós vimos, o ministério de Jesus na Galileia durou mais ou menos 2 anos. Vamos agora para o nosso quadrinho com os 4 evangelhos. Um detalhe importante, quando você começar a ler alguma obra, algum outro livro sobre os evangelhos, você vai encontrar a palavrinha sinótico. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E por que recebe este nome evangelhos sinóticos? Porque nestes 3 evangelhos contém uma grande quantidade de histórias em comum. E em algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura das palavras, daí o nome evangelhos sinóticos. Agora você já sabe se você encontrar esse termo. Repetindo, recebe o nome de evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Vamos em frente. Agora sim, vamos para a nossa tabelinha. Então aí nós temos os 4 evangelhos. Este período de 2 anos, mais ou menos, do ministério de Jesus na Galileia, ele é registrado em Mateus, do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 19, primeiro versículo, em Marcos, do primeiro capítulo, versículo 14, até o capítulo 10, primeiro versículo, em Lucas, no capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 51, e João, capítulo 4, versículo 43, até o capítulo 7, primeiro versículo. Agora, só para a gente ter uma noção, vamos ler os 4 versículos de abertura deste ministério na Galileia. O primeiro, olha aí na tela. Mateus capítulo 4, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Olha uma informação importante. Após a prisão de João, Jesus voltou para a Galileia. Vamos ver como Marcos registra. Primeiro capítulo, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Está vendo de novo aí? Após a prisão de João. Vamos ver como Lucas registra? Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E por último, João, capítulo 4, versículo 43. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia. Estes 4 textos, um em cada evangelho, nos mostram o início do ministério de Jesus na Galileia. Vamos ver agora o término. Eu separei 4 versículos. Mateus capítulo 19, o primeiro versículo. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Tá vendo? É o encerramento do ministério de Jesus, de mais ou menos 2 anos na Galileia. Vamos ver como Marcos fez esse registro? Marcos capítulo 10, o primeiro versículo. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão,
Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Está vendo o registro? Bem parecido. Vamos ver Lucas? Lucas no capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Está vendo como Lucas registrou? Vamos ver João? João, capítulo 7, o primeiro versículo. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aí você achou diferente. Mas, se você observar o contexto, você vai ver que Jesus vai para a Judéia. Por isso que João não é considerado evangelho sinótico, porque a narrativa de João é diferente da dos outros evangelhos. Viu a diferença? Mas, como eu disse, é só ler o contexto, o que vem depois do texto, você vai ver que Jesus vai para a Judéia. Como nós já aprendemos, os registros dos evangelhos não estão em ordem cronológica, não estão obedecendo a linha do tempo, não estão na sequência. Mas, pelo menos 3 registros mostram com clareza a linha do tempo. Vamos verificar quais são? A primeira multiplicação de pães e peixes. Esse registro, ele está na sequência e está registrado em Mateus no capítulo 14, versículo 13 até o 21, Marcos capítulo 6, versículo 30 até o 44, Lucas capítulo 9, versículo 10 até o 17 e João capítulo 6, do primeiro versículo até o 14. E como nós sabemos com exatidão quando aconteceu este fato? Porque em João capítulo 6, versículo 4, o contexto nos informa que era a época da Páscoa. Em Mateus capítulo 14, versículos 12 e 13, nos mostra que a multiplicação aconteceu próximo da decapitação de João Batista, próximo no sentido de tempo. Em Lucas capítulo 9, versículo 10, os 12 voltaram do circuito de pregação. Jesus enviou os 12 discípulos, eles fizeram o trabalho e, na volta, logo acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Estas 3 informações nos colocam no tempo exato da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, este é um dos relatos. Eu disse que são 3. Vamos ver o segundo? A transfiguração. Ela está registrada em Mateus, no capítulo 17, do primeiro versículo até o 8º, em Marcos, no capítulo 9, do segundo versículo até o 9º, em Lucas, capítulo 9, do versículo 28 até o 36. E este registro também temos como identificar no tempo quando ele ocorreu. Você percebeu que eu não citei João, porque João não faz o registro da transfiguração. E os 3 registram pouco tempo antes de Jesus partir definitivamente para a Judéia. Então, a transfiguração também é um marco aí na linha do tempo, na cronologia bíblica. E o terceiro marco, o terceiro ponto aí na linha cronológica é a partida definitivamente da Galiléia para a Judéia. Olha aí o slide. A partida definitiva da Galiléia foi pouco antes da festa das cabanas ou da festa da dedicação. Isto está em Lucas, capítulo 9, versículo 51, capítulo 10, no primeiro versículo, em João, capítulo 7, do primeiro versículo até o 10º, e no capítulo 10, versículo 22. Com estas informações, nós conseguimos colocar na linha do tempo quando estes 3 fatos ocorreram: a multiplicação dos pães e dos peixes, a transfiguração e a ida definitiva de Jesus da Galiléia para a Judéia. Tranquila a aula de hoje?
Agora você precisa pegar, anotar esses textos e fazer a leitura bíblica em cada evangelho. Como eu disse na aula anterior, se você não conseguir ler o texto inteiro, leia pelo menos os tópicos. Aí você vai aprendendo, dominando o assunto. E normalmente as Bíblias, embaixo do tópico, ela traz o registro dos textos em outros evangelhos. Por exemplo, você está lendo Mateus, a transfiguração. Embaixo do item transfiguração vai estar anotado a referência em Mateus e em Marcos. E assim sucessivamente. E quando o registro daquele acontecimento só ocorreu naquele evangelho, aí ela não traz nenhuma informação embaixo do título. O quinto período que nós vamos estudar agora, ministério posterior na Judéia, duração mais ou menos um mês. Ele ocorre na Pérea e Judéia. Ficarão faltando mais 3 períodos. O sexto, que é o ministério na Pérea, duração mais ou menos 4 meses, também Pérea e Judéia. O sétimo, a última semana, que é a crucificação e ressurreição, duração mais ou menos 7 dias, Judéia e Jerusalém. E por último, o oitavo período, aparecimento após ressurreição, duração mais ou menos 40 dias, em Jerusalém e Galiléia. E como nós já aprendemos em aulas anteriores, a linha do tempo, a linha cronológica, ela não é exata. Neste trabalho, é uma tentativa de colocar a vida de Jesus na linha do tempo, mas ela não é perfeita, como nós já aprendemos. Eu vou abrir o mapinha só para nós localizarmos onde de fato acontece este período. Olha aí, Judéia e Pérea. Quando nós aprofundamos um pouquinho no significado desse termo, desta palavra Pérea, significa depois do Jordão, do outro lado do Jordão. É exatamente aqui, olha. Como você está vendo no mapa. Vamos voltar. Como nós vimos, o ministério posterior na Judéia e Pérea tem a duração de aproximadamente um mês. Agora vamos verificar o quadro com os 4 evangelhos. Mateus e Marcos não tem como colocar este período na linha cronológica, mas em Lucas nós podemos verificar. É só ir para o capítulo 10, no primeiro versículo, até o capítulo 13, versículo 21. Ou João, capítulo 7, versículo 2, até o capítulo 10, versículo 39. É uma leitura rápida e fica, como em todas as aulas, dever de casa para você. Como eu ministro uma aula por semana, dá tempo de você fazer essa leitura. Se não for possível ler o texto inteirinho, leia pelo menos os tópicos, que já ajuda bastante. Neste período, Jesus já estava bastante famoso com os seus ensinos, com os milagres que ele já havia operado. E estes milagres, os ensinamentos de Jesus, provocou a ira, a inveja da liderança religiosa da época, que nós também já aprendemos, os fariseus. E esta liderança começou a estudar um plano para prender e matar Jesus. Interessante que Jesus havia curado um cego e a liderança dos fariseus questionaram esta pessoa que foi curada. E a pessoa, por não negar que havia sido curada por Jesus, foi excomungada, foi expulsa do templo. Olha a que ponto chegou a inveja da liderança dos fariseus. Isto pode ser lido no Evangelho de João, no capítulo 9, do 1º até o versículo 34. Muito interessante esta leitura, vale a pena conferir. Lucas também registra várias parábolas de Jesus neste período. E para concluir este período, podemos dizer que a partir deste período, que durou apenas um mês, a morte de Jesus, sua crucificação, tornou-se
inevitável. O sexto período ocorreu na Pérea, duração mais ou menos 4 meses, e ficou ali entre Pérea e Judéia. Ficarão faltando 2 períodos, o sétimo, que é a última semana, a semana da crucificação, ressurreição, mais ou menos 7 dias, Judéia e Jerusalém, e para encerrar, temos o 8º período, que é o aparecimento de Jesus após ressurreição, duração mais ou menos 40 dias, e ocorreu em Jerusalém e Galiléia. O objetivo deste estudo é para facilitar quando você for estudar as Escrituras. Já aprendemos também que a cronologia bíblica não é exata e nem os registros nos evangelhos estão na ordem cronológica. Portanto, o nosso trabalho é uma tentativa de colocar em ordem, colocar na linha do tempo, mas ela não é precisa. Aprendemos também sobre os evangelhos sinóticos, que são parecidos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Tudo isso já é matéria dada. Vamos começar observando o nosso mapa. Vou expandir para você na tela. Tá vendo? Todas as regiões, Galiléia, Samaria, Judéia e Pérea. Esse ministério, como nós vimos, ele acontece na Judéia e na Pérea. Pérea significa do outro lado do Rio Jordão. Deixa eu voltar. Este ministério, a maior parte desses 4 meses, Jesus está na Pérea. Como eu disse, Pérea significa do outro lado do Jordão. Este 6º período, ele é registrado nos 4 evangelhos. Vamos ver o nosso quadro. Mateus, do capítulo 19, primeiro versículo, até o capítulo 20, versículo 34. Marcos, no capítulo 10, do primeiro versículo até o 52. Lucas, no capítulo 13, versículo 22, até o capítulo 19, versículo 28. E Evangelho de João, capítulo 10, versículo 40, até o capítulo 11, versículo 57. Agora, nós vamos ver os 4 versículos que iniciam este período e os 4 versículos que encerram este período. Vamos verificar na Palavra de Deus. Se você tem aí perto de você uma Bíblia, você pode acompanhar, mas todos estes slides que eu estou apresentando, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los para o seu aprendizado, utilizá-los como material didático, ajuda bastante. Vamos para o primeiro texto. Mateus, capítulo 19, primeiro versículo. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Tá vendo? Este além do Jordão é a Pérea, do outro lado do Jordão. Vamos ver agora como o evangelista Marcos faz o registro? Marcos, capítulo 10, no primeiro versículo. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Observou novamente? Além do Jordão, do outro lado do Jordão, é a Pérea. Vamos verificar agora como o evangelista Lucas fez o registro? Lucas, capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então veja, ele desce da Galiléia, entra na Judéia, vai do outro lado do Rio Jordão, que é a Pérea, e vai caminhando sentido Jerusalém. Como nós vimos no período da Galiléia, ele desce, entra na Judéia, atravessa o Jordão, onde fica a Pérea, e
na continuidade, ele segue para Jerusalém, que nós vamos estudar no 7º período, ou seja, o penúltimo período da vida de Jesus. Vamos ver como o evangelista João faz o registro? João, capítulo 10, versículo 40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Viu de novo? Além do Jordão, que é a Pérea. Agora, nós vamos verificar os 4 versículos que tratam do encerramento deste período da Judéia e Pérea, duração mais ou menos 4 meses. Vamos começar de novo com o primeiro evangelista Mateus. Mateus, capítulo 20, versículo 34. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Veja que aí não deu nenhuma informação geográfica, mas se você observar na Bíblia, no contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Nesse caso, depois do texto, você vai ver que o título, o tópico aí na Bíblia é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo, ele estava saindo da Pérea e estava indo para a cidade de Jerusalém, onde ele é preso. Vamos ver como Marcos fez este registro? Marcos, capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Observou? Também não está falando da região, mas se você observar o contexto, aquilo que vem depois do texto, você vai ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo, ele estava encerrando o seu trabalho, o seu ministério na Pérea, do outro lado do Jordão. Vamos dar mais uma olhadinha no mapa? Olha aí, Jesus estava na Pérea e agora vai para Jerusalém, que nós vamos estudar na próxima aula. Deixa eu voltar. Vamos ver como o evangelista Lucas faz o registro? Lucas, capítulo 19, versículo 28. E, dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Tá vendo? Lucas já traz a informação. Ora, se Jesus estava indo para Jerusalém e lá no início nós vimos que ele tinha atravessado do outro lado do Jordão, podemos concluir que ele estava saindo da Pérea e indo para Jerusalém. E se você observar o contexto, você vai ver que Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. Os 4 evangelhos trazem este registro. Vamos ver como o evangelista João faz este registro? João, capítulo 11, versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. João também não falou onde ele estava, mas se você observar o contexto, verificará que ocorrerá a entrada triunfal de Jesus. Logo, por dedução, podemos afirmar que ele estava na Pérea, seguindo para Jerusalém. E o que nós aprendemos quando nós lemos os textos deste período? Aliás, vai ficar como dever de casa. É uma leitura rápida e muito gostosa, vale a pena. E o que nós percebemos lendo este período? Que Jesus tinha um zelo muito grande pelos pecadores, pelos doentes, pelas pessoas oprimidas pelos demônios. Fica nítido o amor que Jesus realmente tinha pelas almas. Há um destaque neste período. Também observamos neste período os conflitos com os opositores de Jesus, os religiosos, entre aspas, da época.
que nós já estudamos, os fariseus, os saduceus. E é neste período também que ocorre a ressurreição de Lázaro, em função das curas, das libertações, dos milagres que Jesus operou, ressurreição de Lázaro. O ódio das autoridades contra Jesus realmente é destacado neste período. Sétimo período, a última semana, que é da crucificação e ressurreição, duração mais ou menos 7 dias, Judéia, Jerusalém. E o oitavo período, aparecimento após ressurreição, duração mais ou menos 40 dias, Jerusalém, Galileia. Vou expandir na tela o mapinha para localizarmos onde acontece este sétimo período. Olha aí, ocorre na região da Judéia, em Jerusalém. Vamos voltar. Bem, ministério na Judéia e Jerusalém, mais ou menos 7 dias. Este ministério de 7 dias ocupa grande parte das 4 biografias, dos 4 evangelhos. Vamos ver todos eles? Evangelho de Mateus, com 28 capítulos, estes 7 dias do ministério de Jesus, a última semana, ocupa 1/3 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Marcos, ele também ocupa 1/3, só registrando esta semana. Evangelho de Lucas ocupa 1/4 e Evangelho de João, 50% do Evangelho de João é tratado desta semana, a última semana da vida de Jesus, que é a mais importante. Nós já aprendemos que mais importante do que os milagres que Jesus operou, as curas, os ensinos, o mais importante é a sua morte e a sua ressurreição. De nada adiantaria se não houvesse acontecido isto. Daí ocupar grande parte das biografias de Jesus. Vamos verificar agora em cada biografia, em cada evangelho, o versículo inicial desta última semana. Mateus capítulo 21, no primeiro versículo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes. Vamos verificar como o evangelista Marcos inicia este período. Marcos capítulo 11, no primeiro versículo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Agora vamos ver Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 29. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vamos verificar como o evangelista João faz o registro? João capítulo 12, no primeiro versículo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Veja que João faz um registro diferente dos outros 3 evangelhos. Por isso que nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos, porque são muito parecidos. Vamos ver agora como os evangelistas registram o término deste período. Mateus capítulo 27, versículo 66. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos ver Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Vamos ver Lucas. Lucas capítulo 24, no primeiro versículo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E por fim, vamos ver como João faz o registro. João, capítulo 19, versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus.
Agora nós vamos verificar cada dia desta última semana. É um gráfico aproximado, não podemos afirmar com exatidão, mas é bem próximo da realidade. Olha aí na tela. Sábado, chegada em Betânia. Domingo, a entrada triunfal. Segunda, expulsão dos mercadores. Terça, último dia de Jesus no templo. Quarta, dia tranquilo em Betânia. Quinta, última ceia e noite de oração. Sexta, julgamento e crucificação. Domingo, ressurreição de Jesus. Tudo isto acontece neste sétimo período, ou penúltimo período da vida de Jesus. Nesta aula nós vamos aprender o último período da vida de Jesus. Vamos fazer uma breve recapitulação. No primeiro período da vida de Jesus, nós estudamos o nascimento e juventude, duração mais ou menos 30 anos, e ocorre em Belém, Egito e Nazaré. Segundo período, preparação para o ministério, não sabemos o tempo de duração, ocorre no Rio Jordão e deserto. Terceiro período, ministério inicial, Judéia, duração mais ou menos 8 meses, Judéia e Samaria. Quarto período, ministério na Galileia, duração mais ou menos 2 meses, Galileia. Quinto período, ministério posterior na Judéia, duração mais ou menos 1 mês, Pérea e Judéia. Ministério na Pérea, duração mais ou menos 4 meses, Pérea e Judéia. Última semana, que é a crucificação e ressurreição, duração 7 dias, Judéia e Jerusalém. E hoje, oitavo período, nós vamos estudar o aparecimento após ressurreição, duração 40 dias, Jerusalém e Galileia. E como eu faço em todas as aulas, eu vou expandir o nosso mapinha na tela. Veja aí, olha, Jerusalém, que está na Judéia, e Galileia. Estes são os locais onde ocorre o último período da vida de Jesus, ou seja, o período após a sua ressurreição. Bem, ministério, Jerusalém e Galileia. 40 dias. A gente sempre usa mais ou menos, mas pode considerar 40 dias. Vamos agora para o nosso quadro. Este quadro foi apresentado em todos os períodos. E por que ele é importante? Porque nós temos o paralelo. Dá uma olhadinha aí. Mateus, este último período será tratado no capítulo 28, que é o último capítulo. Marcos será tratado também no último capítulo, capítulo 16. Lucas também será tratado no último capítulo, capítulo 24. E em João será tratado nos capítulos 20 e 21. Veja que é tranquilo para fazer a leitura. Não esqueça do dever de casa. Fazer a leitura destes capítulos. Isto ajuda bastante no aprendizado dos evangelhos. Vamos agora para os textos que falam do início deste período. Mateus capítulo 28, no versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Agora vamos ver como Marcos trata do início deste período após a ressurreição. Marcos capítulo 16, no primeiro versículo. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Agora vamos ver como Lucas trata o início deste período. Lucas capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E agora a última biografia, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, no primeiro versículo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Veja que a descrição do início nos 4 períodos, elas são bastante semelhantes nos 4 evangelhos. Vamos ver agora o término do período.
Mateus no capítulo 28, versículo 20. É o último versículo do capítulo 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra poderosa. Foi Jesus que disse isto. Isto prova que Jesus é onipresente, prova a divindade, que Jesus é Deus. Agora vamos ver como Marcos encerra. Marcos capítulo 16, versículo 20, que também é o último versículo. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha aí o poder de Jesus acompanhando a igreja. Lucas capítulo 24, versículo 53, que também é o último versículo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Esta atitude faz parte da igreja, adorar a Deus, louvar ao Senhor e pregar o Evangelho. Agora vamos ver como João trata o término deste período. João capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha que palavra! Com isso nós concluímos que nós temos um resuminho, vamos dizer assim, o resumo do que Jesus fez, segundo nos deixou aqui registrado João. E para concluir, nós vamos ver as aparições de Jesus. Então, primeiro, apareceu a Maria Madalena de manhã cedo. Isso está registrado em Marcos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Segundo, as demais mulheres de manhã cedo. Isso está registrado em Mateus, capítulo 28, versículos 9 e 10. Terceiro, há 2 discípulos a caminho de Emaús. Esse relato é muito lindo. Está em Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13, e em Lucas, capítulo 24, de 13 a 32. Quarto, a Pedro, em alguma ocasião do mesmo dia. Lucas, capítulo 24, versículo 34. Quinto, aos 11, naquela noite. Tomé estava ausente. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Lucas, capítulo 24, de 36 a 43. E João, capítulo 20, de 19 a 23. Sexto, aos 11, uma semana depois. Tomé estava presente. João capítulo 20, dos versículos 26 ao 31. Sétimo, aos 7, no mar da Galileia. João capítulo 21. Oitavo, aos 11 e aos 500, na Galileia. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Este 500 está com interrogação porque nós não sabemos exatamente o número, e quem nos deu esta informação foi Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 15. Veja quantas pessoas, quantas testemunhas nós temos da ressurreição de Jesus. Nono, a Tiago, em ocasião e local desconhecidos. Também está no mesmo capítulo que eu citei, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Décimo, aparecimento final e ascensão. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 24, versículo 44. E Atos, capítulo 1, versículo 3. E por último, 11º, posteriormente, Jesus fez um aparecimento especial a Paulo, o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, dos versículos 3 ao 5. E aí nós concluímos a nossa linha do tempo, a vida de Jesus na linha do tempo. Espero que este material seja muito útil para você que está começando agora o estudo da Palavra de Deus, que está dando os primeiros passos na fé cristã.
E se você quiser estudar na nossa instituição, nós oferecemos o curso básico em teologia, o médio e o bacharel. Também temos cursos de apologética. Todos eles estão com super desconto de 40%, só que só vale para este mês de novembro de 2021. Se quiser conhecer melhor os nossos cursos, acesse o nosso site, www.icp.com.br, ou se quiser falar com um de nossos professores, o nosso WhatsApp é 21 98622 3266. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.